Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís, para quem não me conhece, e eu faço parte aqui do canal Portugando com os Campos. E o vídeo de hoje eu vou gravar para vocês o relato do meu parto. Para quem ainda não conhece o canal, não me conhece, eu tive neném faz um mês, eu tive uma filha aqui em Portugal. E hoje eu vou gravar o relato do parto, vou contar para vocês como que foi tudo e a minha opinião, a minha experiência aqui no canal. Para quem já acompanha, né, os vídeos, já sabe que eu tenho colocado alguns vídeos relacionados a esse tema sobre a maternidade. Para quem ainda não acompanha o canal e está chegando agora, seja bem-vindo. E se tiver curiosidade em estar vendo os vídeos antigos, eu falo aqui da minha vida, minha experiência aqui em Portugal, a minha família. E ultimamente eu tenho postado bastante vídeos, eu tenho colocado os vídeos mais voltados para esse assunto, né, de maternidade, que é o que a gente tem vivido aqui nesse momento. Mas o intuito do canal mesmo é para a gente falar sobre a vida em Portugal. E como a nossa filha nasceu aqui em Portugal, nós estamos falando também sobre esse assunto, maternidade em Portugal. Então vamos lá para o vídeo. Eu vou falar para vocês como que foi o parto, como que foi o hospital. Eu já falei aqui que eu tive a Aurora no hospital público aqui em Portugal, de parto normal. Já tem vídeo mostrando o hospital, mostrando as instalações. Se vocês forem vendo aí os vídeos anteriores a esse, vocês encontram esses vídeos que eu tô dizendo. Eu mostrei o hospital, eu mostrei um pouquinho como foi o parto. E hoje eu vou falar o meu relato, tá bom? Eu fiz aqui um rascunho para eu não esquecer de nada. Então eu vou lendo. Se vocês notarem, eu vou estar sempre olhando para baixo, mas é porque eu tô com um caderninho aqui que eu fiz esse rascunho. E é isso, vamos lá. Eu vou começar então falando sobre o parto. Eu vou contar então como foi o parto e depois eu falo para vocês a minha opinião, tá bom? A Aurora nasceu no dia 17 de fevereiro, às 4h38 da tarde, de parto normal, e ela nasceu com 41 semanas e 3 dias de gestação. Ela nasceu pesando 3,220 kg e 49,5 de centímetros. A gente estava com indução marcada para o parto para o dia 18 de fevereiro, porque eu já estava com 41 semanas de gestação. E então a médica marcou uma indução para o parto no dia 18, mas no dia 17 ela nasceu. No dia 16, quando foi mais ou menos umas 7h40 da noite, 8 horas, eu comecei a sentir umas dores estranhas, como se fosse uma dor de barriga, sabe? Aquela cólica de dor de barriga. E eu achei que pudesse ser, mas como eu já tinha sentido alguns alarmes falsos, eu fiquei naquela de ser ou não ser, né? Eis a questão. E aí eu fui levando durante esse período. Quando foi às 9 da noite eu jantei e logo depois que eu jantei começou a me dar uma cólica muito mais forte, assim, do que eu já estava sentindo. Apertou. E aí eu me preparei, tomei um banho, já me preparei para poder, se caso acontecesse, né, dela vir realmente, eu já estava preparada. Mas eu tava meio que sem esperança, né? Eu tava louca para que fosse verdade, porque eu já não aguentava mais estar grávida, com peso da barriga e tudo mais, e aquela ansiedade de ver ela. Mas mesmo assim eu tava meio que sem esperança de que fosse realmente naquele dia. Eu achava que eu teria que fazer a indução mesmo no dia 18. Porque eu tinha tido uma consulta uns dias antes, com 40 semanas e alguns dias, e a médica tinha dito que ia demorar, que talvez, possivelmente, teria que ser uma indução, porque o colo do útero estava muito fechado, não tinha ainda sinal de que ela queria nascer. Quando foi às 11 da noite, eu comecei a sentir umas contrações mais fortes e com mais frequência, mais rápida uma da outra, né? E aí eu comecei então a marcar o tempo. E elas vinham de 6 em 6 minutos, de 8 em 8 minutos, ela não passava mais do que isso, era sempre de 8 em 8 minutos ou de 6 em 6 minutos.
E aí quando foi à meia-noite, eu resolvi então ir pro hospital, porque eu comecei a sentir realmente uma dor que me parava. Não era uma dor absurda, mas era uma dor que me paralisava, né? Então eu resolvi ir pro hospital à meia-noite. Também tem vídeo no canal, vídeo aí do nascimento dela, eu mostrei eu indo pro hospital, se vocês quiserem ver é só voltar aos vídeos anteriores. Quando foi a 1 da manhã eu cheguei no hospital, ela nasceu no hospital, no centro hospitalar da Póvoa de Varzim, que é aqui perto, ou na cidade onde eu morava. E eu cheguei, eu entrei pelo portão da emergência, não pelo portão do centro hospitalar. Foi pelo portão das urgências, né? E eu dei entrada no hospital a 1 e pouquinho da manhã. E logo me fizeram a triagem, eu falei o que eu tava sentindo e me levaram lá pra cima. Aí me colocaram numa enfermeira, a enfermeira responsável pelo bloco de partos. Ela veio falar comigo, me perguntar o que eu tava sentindo e me colocaram deitada numa máquina com uns aparelhos na barriga. Eu tenho foto, eu vou colocar aí pra vocês aqui do ladinho, em algum lugar aqui da tela, pra vocês verem. E aí colocaram, eu acho que esse exame se chama cardiotoco. E aí colocaram na minha barriga pra controlar as contrações e ver a frequência de uma com a outra, né? Logo depois disso, veio a enfermeira, veio a médica, me mandou ir para a sala da médica, eu fui, aí ela me preparou lá e me deu um toque. Nisso ela viu que eu tava com 2 centímetros de dilatação. Ela falou o seguinte para mim, ela falou: Dona Thaís, aqui a gente não interna com 2 centímetros de dilatação, porém, como as suas contrações elas estão vindo com um tempo muito curto, pode ser que demore muito para você dilatar, chegar nos 10, mas também pode ser que seja muito rápido. Então, eu vou te internar, porque você também não mora perto. Ela perguntou onde eu morava, eu falei que eu morava em Vila Nova de Famalicão, que fica uns 30 minutos de distância do hospital. Aqui na minha cidade tem um hospital, uma maternidade, mas eu não quis ganhar a Aurora aqui. Eu quis ganhar lá na Póvoa, porque eu já conhecia e eu já falei sobre isso também num vídeo anterior. E aí ela falou: olha, eu vou te internar. E ela perguntou: o seu acompanhante tá aí? Você tem acompanhante? Eu disse sim, meu marido tá lá embaixo. Ela falou: então eu vou liberar a entrada dele. Vocês dois vão ter que fazer o teste do Covid e ele vai poder subir. Já estão com as coisas, as roupas da neném, as suas roupas? Eu disse sim. Estava tudo com ele lá na recepção lá embaixo. E aí ela foi e liberou a entrada dele. Nisso, enquanto ele estava vindo para subir para me encontrar, eu fui encaminhada com a enfermeira para o bloco de partos, que é também uma sala, um quarto onde também eu já mostrei no vídeo, vocês conseguem conferir. E onde a bebê nasce mesmo. E aí eles me deram um roupão, eu fui, fiquei lá esperando o Igor. Nisso, antes do Igor me encontrar, veio a enfermeira e me perguntou se eu estava sentindo muita dor e se eu já queria anestesia. Eu falei que sim, mas que eu poderia esperar. Aí nisso já estava vindo o anestesista. Eu falei: então vamos colocar logo para não ter que ficar chamando o anestesista toda hora. A dor que eu estava sentindo era forte, mas era uma dor suportável até aquele momento. Mas como o anestesista já estava ali, já era 2 da manhã, eu optei por colocar logo anestesia, até para eu poder dormir melhor, para descansar antes da hora do exato do parto, né? E aí o anestesista veio, a enfermeira junto com ele, super gente boa, anestesista, brincou comigo, falou do Brasil, que ele tem vontade de conhecer o Brasil, Rio de Janeiro, muita gente boa, enfim. Na hora que ele foi aplicar a anestesia, me deu a contração e ele ficou parado. Ele falou: olha, não se mexe, eu vou ficar parado. E aí eu fiquei lá parada, sentindo aquela dorzinha enjoada, até que passou e ele conseguiu aplicar. A anestesia é a peridural, né? Acho que é assim que fala. E ele aplicou nas minhas costas, na coluna. E ele colocou, acho que é um catéter que prende aqui, ficou preso no meu ombro. Eu também tenho uma foto. Eu vou deixar aqui para vocês verem como que que ficou, né, nas costas. E aí ficou preso aqui para toda vez que for aplicar naquele aparelhinho que fica aqui preso. Porque aplicou algumas vezes, né, as doses da anestesia.
No caso, assim que aplicou a anestesia em mim, passou uns 5 minutos, ele disse, olha, você tem que ficar uns 20 minutos imóvel, sem se mexer, até a anestesia fazer efeito. Passou uns 10 minutos, uns 5 minutos da anestesia, mais ou menos, eu comecei a me sentir mal, me senti tonta, ele falou que era normal isso acontecer, me deu uma falta de ar, eu vomitei, tinha um saquinho do meu lado, eu vomitei, mas isso tudo é efeito da anestesia. E eu tô contando pra vocês como foi exatamente, porque assim como eu tinha muita curiosidade de saber passo a passo de como é o parto, eu tô aqui em Portugal porque é totalmente diferente da gente do Brasil, pessoal. Eu tô contando exatamente detalhe por detalhe, porque eu sei que tem gente com curiosidade e querendo saber porque vai passar por essa situação aqui. Então eu tô contando em detalhes, tá? Aí eu passei mal com a anestesia, eu senti um pouco de falta de ar, mas nada assim absurdo. Eu fiquei um pouco tonta, mas eu tava deitada, por isso que ele disse que eu tinha que ficar imóvel, sem me mexer. Eu fiquei uns 20 minutinhos, depois passou. Essa anestesia, ela dura o efeito em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Logo depois, quando dá mais ou menos umas 2 horas, a gente começa a sentir de novo aquela dorzinha, começa a sentir uma cólicazinha, como se fosse uma cólica menstrual. Aí logo a gente pode pedir outra dose. A gente chama a enfermeira, as enfermeiras, elas estão o tempo todo te monitorando. O tempo todo a gente fica na máquina, né, no cardiotoco, com aquele aparelho na barriga, o mesmo aparelho do início, a gente fica lá com ele, eles colocam um acesso na nossa mão para medicação e aquele negócio aqui, né, que eu já tinha falado da anestesia, e fica o tempo todo o aparelho controlando as contrações e os nossos batimentos cardíacos, o do bebê e o nosso. Aí quando foi de 2 da manhã, quando eu subi, que me deram o toque, era 2 da manhã, que eu tava com 2 centímetros de dilatação. Quando foi às 10 horas da manhã, isso eu passei a noite toda sendo monitorada, mas sem me dar o toque novamente, porque a enfermeira disse que não tinha necessidade de ficar dando toque novamente, porque o parto, ele poderia ser de 12 horas de 12 horas a 18 horas para dilatação completa. E aí eu fiquei até às 10 da manhã, foi quando eu levei o outro toque, mas aí já não foi mais a médica que me deu, foi a enfermeira, porque quem nos acompanha são as enfermeiras, quem faz o parto é a enfermeira parteira, não é a médica. A médica, ela só faz o seu parto se for um parto de risco. No caso, assim, na hora que você tá no parto, aconteceu alguma coisa, o bebê não quer sair, aí tem que puxar com fórceps, com a ventosa, e aí sim a médica vem. Ou se for uma cesariana, aí sim a médica. Mas quando tá dando tudo certo, que no meu caso, graças a Deus, deu tudo certo, quem faz o nosso parto é as enfermeiras. No caso, são 2 enfermeiras, uma enfermeira responsável e uma enfermeira que está estudando, né? Mas ela já é a enfermeira profissional, mas ela está fazendo residência naquele hospital, que foi o caso. No meu caso, a enfermeira que fez o meu parto mesmo foi a que estava estudando e a responsável auxiliando ela. Foi tudo bem, ela é maravilhosa. Ela até é uma espanhola, acho que é da Espanha, e ela estava lá no hospital e foi muito bom. No caso, quando foi às 10 da manhã, a enfermeira me deu um toque e viu que eu tinha dilatado somente mais 2 centímetros, ou seja, de 2 para 4 centímetros que eu tinha chegado. E passou muito tempo. E aí ela falou para mim que era necessário me colocar na ocitocina. E como eu já estava com catéter aqui, né, com acesso aqui na mão, ela veio e me colocou na ocitocina e eu esperei 2 horas. Passado 2 horas, eu cheguei a 6 centímetros. Foi rápido, devido à ocitocina. Aí ela me deu mais um toque e viu que eu tava com 6 centímetros. Depois de 2 horas que ela colocou o remédio, a medicação em mim. Foi mais ou menos isso. Ela esperou mais umas 2 horas, mais ou menos. Eu não me lembro exatamente, mas eu acredito que foi. E aí eu levei mais um toque, ela me deu mais um toque, e aí eu tinha chegado finalmente aos 10 centímetros de dilatação. Quando eu cheguei aos 10 centímetros de dilatação, ela desligou, ela tirou a ocitocina de mim,
porque já não era mais necessário, e foi a hora de começar a fazer força. Então, como eu tava com anestesia, eu não tava sentindo nada, gente, nada. Anestesia é vida, a gente não sente dor absolutamente nenhuma. E então ela teve que diminuir a medicação da anestesia. Ela não estava dando mais uma dose inteira. Ela passou a me dar meia dose de anestesia para que eu pudesse sentir o momento de fazer a força. Eu já estava com 10 centímetros. Mais ou menos 2 horas depois, é sempre assim, 2 em 2 horas, no meu caso, comecei a sentir, mais ou menos 2 horas depois de eu ter chegado aos 10 centímetros, a Aurora nasceu. Foi um momento muito lindo, assim, de muita dor, porque realmente ali eu senti dor de verdade. É uma dor, assim, fora da realidade. Mas foi um parto maravilhoso. Eu não senti dor alguma antes desse momento de fazer a força mesmo, o momento da expulsão, que eu comecei a sentir dor de verdade. A Aurora, ela ficou mais ou menos 1 hora comigo, em cima de mim, enquanto as enfermeiras limpavam, fazia todo o procedimento. Aí depois elas cortaram o umbigo e tudo isso com ela em cima de mim. Depois disso eu tô tentando lembrar, pessoal, porque já faz um mês e aí a gente perde, né, a noção. Depois de mais ou menos... elas botaram a roupa na Aurora, limparam, fizeram todo o procedimento e já me devolveram ela pra ficar comigo. Mais ou menos umas 6 horas depois do parto, isso tudo eu na sala de parto. Aí eles me transferiram pro internamento, pro quarto onde eu iria ficar as 48 horas de internamento. Nesse período, nós tivemos acompanhamento de vários médicos nessas 48 horas do internamento. Enfermeiras toda hora. Foi assim, excelente o atendimento lá. Elas controlam o tempo todo os batimentos cardíacos na hora do parto, tá, pessoal? Isso era uma preocupação porque eu tive 2 pessoas que me falaram que a ocitocina atrapalhou o parto delas, no caso de uma conhecida. Ela não conseguiu chegar a 10 centímetros de dilatação porque parece que colocaram ocitocina nela, mas o coraçãozinho do bebê diminuiu os batimentos, então ela teve que ir às pressas para cesariana. Eu já ouvi falar isso de 2 pessoas aqui, mas comigo deu tudo bem, deu tudo certo. Como eu disse, o parto ele é feito por enfermeiras. Eu fiquei lá o tempo todo sendo muito assistida. O pai fica o tempo todo com a gente, desde o momento da internação. O Igor ficou nesse hospital, tá? No Hospital da Póvoa é permitido. A gente fez o teste do Covid assim que a gente chegou, que ele me encontrou, depois da anestesia já veio a pessoa, a enfermeira toda equipada. A gente fez o teste do Covid, com 1h30 mais ou menos, chega o resultado no nosso telemóvel, no nosso celular, por mensagem SMS, que o nosso teste deu negativo, mas eles também lá por dentro, internamente, eles sabem. A luz tá ficando escura, pessoal, porque infelizmente se eu conseguir gravar agora já tá anoitecendo. Vou tentar ser rápida. Lá no quarto tem aquelas bolas de pilates, eu mostrei no vídeo do parto, e os aparelhos para exercício, pra gente, entre uma contração e outra, a gente fazer exercício, caminhar no quarto para ajudar na dilatação. Todas as enfermeiras, sem exceção, todas são excelentes. Elas nos tratam com muito carinho, muita paciência. Eu falei para elas, olha, eu vou gritar muito. Elas, fica à vontade, você tem liberdade. Se sinta fique do jeito que você se sentir melhor. Mas eu não gritei muito. Elas me falaram que eu me comportei muito bem na hora do parto, mas eu achei que eu gritei. Eu perguntei, elas falaram que não, que existem pessoas que gritam mais, que faz mais escândalo, né? Mas que eu me comportei bem. O pai, algumas pessoas me perguntaram, tiveram essa preocupação sobre o pai. Ele tem todas as refeições dadas pelo hospital, tudo que eu como, o pai come, tudo eles têm. O único problema do pai é a acomodação, né, que é aquela cama
não é tão boa para eles ficarem. É uma poltrona reclinável, que vocês conseguem ver também no vídeo. Agora os pontos negativos que eu achei. É muito quente. No internamento é muito calor. Eu achei que fosse frio, porque os hospitais do Brasil têm os ar-condicionados muito gelados. Então eu levei pijamas muito quentes, assim, flanelados, mas com a flanela bem grossa. E eu senti muito calor. O quarto, ele é muito pequeno. Ele é para 2 pessoas, 2 leitos e os 2 acompanhantes, um de cada, né? Então é muito apertado. Uma separação da outra vocês conseguem ver no vídeo. A minha acompanhante que ficou comigo, ela foi péssima. Sem educação, ela falava a noite inteira no telefone, não deixava a gente dormir, conversava com o marido alto, ria. Então assim, pessoal, uma dica, não sejam assim, porque você tá cansada, por mais que você se sinta bem, você não sabe como a sua colega de quarto está se sentindo. Então assim, pra mim foi um parto muito cansativo, eu tava sem dormir, eu já estava ali há uma noite antes, então a Aurora mamava muito, eu quase não conseguia dormir, então quando eu conseguia pegar no sono, ela começava aquela falação, ela ligou para umas 30 pessoas durante aquela noite. Então não sejam assim, pessoal, tenham empatia com o outro que está ali do seu lado. Eu falava baixinho, eu quase não ligava para ninguém, eu quase não mandava áudio para ninguém. A única pessoa que eu ligava era minha mãe para ver o Gabriel, porque eu tinha respeito por ela, entendeu? E ela não tinha por mim, eu já estava estressada com aquela voz dela entrando na minha cabeça. Eu falei pro meu marido, eu vou lá, eu vou falar com ela pra ela calar a boca, que eu não tô mais aguentando. Mas enfim, deu tudo certo. Outro ponto negativo, as luzes, elas são no local inteiro, então você não tem uma luz em cada quarto. Então é muito ruim, porque as enfermeiras elas só desligavam a luz mais de 1 da manhã, então você ficava com aquela luz acesa na sua cabeça, no seu rosto, até a hora que as enfermeiras resolvessem desligar. E como tinha gente ganhando o neném a todo momento e entrando no bloco de internamento até de madrugada, as enfermeiras vinham com pessoas para os outros quartos e você ouvia. Então, às vezes, você estava cochilando, ouvia o barulho, você acordava. Esse é um ponto negativo. O meu parto foi normal, eu já falei, o parto da Aurora, mas eu tenho um filho de 7 anos, que vocês sabem, para quem não sabe, o Gabriel, e foi de parto cesárea. Então, qual é a minha opinião? Eu sofri muito no meu parto cesárea, eu tive muitas complicações, foi um parto no hospital particular no Brasil, mas mesmo assim, eu fui muito bem atendida, meu médico lá no Brasil é maravilhoso, mas eu sofri demais no meu pós, e eu prefiro o parto normal, tá? Tanto pela recuperação, dói demais, mas eu prefiro. Eu não quero ter outro filho, mas se eu tivesse que ter outro filho, eu optaria pelo parto normal novamente. Uma coisa também que foi muito difícil pra mim foi a recuperação. Os 15 dias, primeiros 15 dias pra mim foi muito difícil. Eu tive que tomar 10 pontos agora no parto da Aurora, porque quando ela nasceu com as 2 mãos no rosto. Então a Aurora me rasgou. No Hospital da Pova, eles não fazem aquele corte, né? Aquela laceração, eles não fazem. Eu perguntei à médica, ela disse que lá eles não fazem isso, eles deixam a criança sair naturalmente. Eles só cortam se for em caso de risco do feto, do bebê. Se, por exemplo, a cabeça estiver torta, for acontecer alguma coisa de risco com o bebê, aí eles cortam. Então a Aurora me cortou, ela mesma me rasgou e eu tive que levar 10 pontos. Foram 4 pontos internos e 6 externos. Então foi uma recuperação muito difícil. E eu também fiz muita força no parto, então me machucou bastante atrás. Não sei se vocês me compreendem. E foi uma recuperação, os primeiros 15 dias foi muito difícil, eu sofri bastante. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Mas agora eu já tô bem, graças a Deus. Deu tudo bem, deu tudo certo, Deus foi maravilhoso, esteve comigo o tempo todo. O parto dela foi perfeito, apesar da dor, apesar da recuperação. Os médicos e enfermeiros me trataram super bem.
todo o processo de pré-natal. Aquele hospital é maravilhoso, eu não tenho o que me queixar daquele hospital. Eu super indico para quem for ganhar neném em Portugal e quiser vir ganhar na Pova, venha, porque realmente o hospital é sensacional. Uma coisa que eu esqueci de dizer, no período que a gente está lá sentindo as contrações, esperando para dilatação, a gente não pode comer nada, só beber água e eles dão gelatina pra gente ou chá. Como eu não gosto de chá, eu só comia gelatina. O acompanhante tem as alimentações nos horários certos. Eles dão almoço, café da manhã, café da tarde e o lanche da noite. E a janta. A janta e o lanche da noite. Então, assim, foi tudo muito maravilhoso. O vídeo tá enorme, mas não tem como ser menor do que isso. Eu tô falando bem rápido para poder diminuir. Mas espero que vocês tenham entendido o meu relato, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei detalhar o máximo possível para vocês entenderem. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aparecendo aqui em algum momento do vídeo, para vocês estarem acompanhando a divulgação dos próximos vídeos. A minha vida eu mostro um pouquinho também do crescimento dos meus filhos. Aqui, quando eu saio para algum lugar, eu mostro lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram para vocês acompanharem. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve, seja bem-vindo. Espero que vocês gostem do conteúdo aqui do canal. Eu tenho tentado ser mais frequente. Eu vou mostrar mais coisas assim que essa pandemia passar, que a gente puder sair, que a gente ainda não pode, a gente ainda está confinado. Eu vou tentar mostrar mais coisas aqui de Portugal, realmente, não só de maternidade. E é isso. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E é isso, pessoal. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!